Paz e graça, é um prazer muito grande estar aqui convosco. Fala para si, vosso amado irmão Daniel Caiundo Oficial. Este aqui é o nosso canal que tem como objetivo a pregoação do Santo Evangelho. Bem, hoje nós estaremos refletindo sobre um tema que diz respeito à origem, impacto, legado deixado pelos ministérios. Sabes, o nosso objetivo com esse tema é de compreender como os ministérios influenciaram nossa fé e como podemos aprender com eles no futuro. Para início de conversa, está conosco o nosso amado irmão, líder, pregador Domingos. Irmão Domingos, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Daniel. É mais um prazer estarmos aqui para abordarmos esse tema de tamanha relevância e também é um prazer estar diante dos telespectadores para então darmos uma certa clarificação em relação ao tema em causa que tem que ver com a origem, impacto e legado dos ministérios. Muito obrigado. Amém, amém. Bem, essa aqui foi uma nota introdutória do nosso amigo Domingos. Bem, nós vamos já começar com o nosso tema que está aí no ecrã: origem, impacto, legado deixado pelos ministérios. Bem, irmão Domingos, qual foi, ou seja, como surgiu os ministérios e qual foi a motivação principal? Bom, os ministérios surgiram com um grupo de jovens por ali nos anos 2008, 2009, na necessidade de aprender mais a respeito das Sagradas Escrituras, sobre o estudo da Bíblia. Então surgiram aí alguns grupos de jovens que, por sinal, acharam por bem reunirem-se para então poder compreender mais a respeito das Sagradas Escrituras. Bom, a princípio estávamos a falar de 5 a 10 elementos que, na verdade, havendo a necessidade de criar uma organização para estudar as Escrituras, então decidiram unir-se para de formas a aprender mais sobre a Escritura. Bom, essa foi a fase e o objetivo central. Amém, amém. Louvamos a Deus por isso. Bem, qual é um sinal que mostra que um ministério foi levantado por Deus? Há um sinal que mostra que um ministério foi levantado por Deus? Bom, há sempre um sinal claro que um ministério foi levantado por Deus, porque se nós falamos por exemplo, da década, ou seja, dos anos 2000 até mais ou menos 2008, nós víamos uma igreja muito morta, uma igreja que estava totalmente caída, uma igreja morta, embora as pessoas ensaiavam, cantavam, os pastores pregavam, mas ainda assim víamos uma igreja totalmente morta, uma igreja sem compreensão das Sagradas Escrituras, uma sociedade totalmente caída, debitada, mais velhos totalmente sem compreensão das Sagradas Escrituras. Portanto, estávamos totalmente mortos. Mas os sinais de Deus para com os ministérios foi quando levanta um grupo de jovens. Este grupo de jovens então surge na necessidade de as pessoas compreenderem mais a respeito das Sagradas Escrituras, e então este é o sinal de Deus. Esse é o sinal de Deus que prova claramente de que esses ministérios, essas organizações impactavam a sociedade, impactavam as igrejas que estavam mortas e assim sucessivamente. Amém. Não sai daí, vamos fazer um pequeno curto intervalo e voltaremos brevemente. E voltaremos com uma novidade bastante interessante. Estaremos já na segunda parte do nosso programa. Vamos falar agora do impacto deixado pelos ministérios. Então, fique atento. Mais uma vez, nós estamos de volta ao nosso programa. Bem, nós hoje estamos a falar de um tema bastante interessante. Nós sabemos muito bem que muitos irmãos se converteram nos anos de 2020, 21, 22, 23. Eles não sabem nada desse tema que nós estamos a falar. Bem, praticamente você que se converteu recentemente, ouça na íntegra essa mensagem para que você consiga ter alguma coisa, para que você consiga ter a tua fé recuperada. Bem, praticamente nós hoje estamos a falar sobre a origem, impacto, legado deixado pelos ministérios. Bem, praticamente não sai daí e estamos de volta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, irmão Domingos, nós vamos entrar no impacto deixado pelos ministérios. Bem, praticamente quais ministérios marcaram a história da igreja? Na verdade, são muitos ministérios que marcaram a história da igreja, concretamente na região sul do país.
Estamos a falar do Ministério MTM, Ministério Tempo de Mudança, estamos a falar do Ministério MDF, estamos a falar do Ministério dos 12. Bom, até o momento, esses são os ministérios que marcaram a nossa geração, por ali naqueles anos de 2010 até mais ou menos 2015. Portanto, tem outros nomes, né? Tem outros ministérios que também marcaram a nossa geração nesses anos, mas todavia a destacar são esses três que venham exatamente fazer menção. Amém. Bem, louvamos a Deus. Então, esses ministérios que o nosso amado acabou de citar são os ministérios que marcaram a história da igreja. Ministérios esses que naquela época temos a plena certeza que houve jovens que buscavam Deus incansavelmente. Bem, a outra pergunta diz assim: bem, quais mudanças esses ministérios trouxeram para a igreja e para a sociedade? Bom, muitas são as mudanças, vejamos. Tal como já dissemos no princípio, os ministérios surgiram com o objetivo de impactarem a igreja que estava morta. No entanto, a igreja que estava morta, esses ministérios, quando surgem, então eles impactaram uma geração de jovens, começaram a mobilizar terrivelmente o evangelho a nível do país, e não só. No entanto, o impacto que os ministérios trazem por meio de jovens lúcidos, jovens eloquentes, levantados por Deus para impactar esta geração é enorme. Nós vemos uma igreja que estava caída, uma igreja que estava morta, vemos jovens a se levantarem nestas igrejas, e estes jovens, por sinais, como mesmo uma igreja morta não pode compactuar com pessoas, com jovens que estão na luz, com jovens que estão vivos, então houve aí um choque. As igrejas tradicionais muitas delas tiveram que expulsar estes jovens, e estes jovens até os dias de hoje deixaram um impacto muito grande na vida de toda a camada juvenil naquela época, que também até os dias de hoje continuam a levar a bom porto o evangelho do reino dos céus. O objetivo dos ministérios era para simplesmente criar um grupo de estudo bíblico ou mesmo fazer igreja? Bom, a princípio era mesmo para criar apenas um grupo de estudo bíblico, mas tendo em conta a necessidade de alargar o evangelho para outras dimensões, a necessidade de levar o evangelho para outras províncias, houve então a necessidade de que os ministérios começaram a crescer. E na medida que os ministérios foram crescendo, alguns destes começaram então a ter visões de igrejas, e as visões de igrejas foram muito bem-vindas, porque até os dias de hoje, muitos de nós que estávamos nos ministérios naquela época, como não poderíamos permanecer nas nossas igrejas de origem, onde foram fundados os ministérios, então houve a necessidade de que, enquanto jovens, também pudéssemos abrir igrejas para que, por meio destas igrejas, mais jovens, mais pessoas, de facto, poderiam vir abraçar o evangelho. Amém. Bem, louvamos a Deus por isso. Bem, o irmão Domingo fez menção de um ponto muito importante, porque eu tenho a plena certeza que naquela época os ministérios, o objetivo deles não era para fazer igreja, era simplesmente dar a palavra, mas houve a necessidade de fazer igreja por causa das repressões, ou seja, das perseguições que as igrejas tradicionais, do jeito que você fizeste menção, perseguiam esses novos jovens que estudavam a palavra de Deus. Então, está a ser uma bênção muito grande nesse tema. Sim. Só para fazer referência, em Apocalipse a Bíblia diz que sai dela povo meu, uma vez em que Deus levanta uma geração de jovens eloquentes, jovens que estavam dispostos a abraçar a cruz, a abraçar o evangelho, com certeza não poderiam permanecer de forma nenhuma nas igrejas tradicionais, porque também as igrejas tradicionais não davam espaço para esta camada juvenil, não davam espaço nenhum para os jovens pregar o evangelho. Então estes jovens teriam que, como uma espécie de se esconder, teriam que realizar suas atividades em dias não necessariamente também dias de cultos dessas igrejas tradicionais. Então tinham que realizar cultos noutros dias, noutros momentos, até que chegou dada altura em que esses ministérios, esses jovens, tinham mesmo que se apartar, tinham que sair das suas igrejas para criarem cultos em lugares distantes e fora da igreja. Daí a necessidade também que esses jovens depois, na medida em que eles foram crescendo, então surge a necessidade de eles abrirem as suas próprias igrejas, e essas igrejas foram se espalhando a nível de todo o país, foram se espalhando a nível de todas as províncias, até que necessariamente surgiu então hoje as igrejas locais, as igrejas que na verdade estão impactando, estão a revolucionar a camada juvenil.
Amém. Louvamos a Deus por isso. Estamos quase na reta final do nosso programa. Bem, vamos já entrar no último capítulo do legado deixado pelos ministérios. Bem, que tipo de legado espiritual ou social os ministérios deixaram? Bom, na verdade, os ministérios deixaram um legado e continuam deixando um legado. Vejamos que aquela juventude toda que estavam mortas nas igrejas, é graças a Deus, né, por meio dos ministérios. Esses jovens que estavam mortos, que estavam totalmente sem entendimento bíblico, sem entendimento sobre Deus, começaram a compreender mais a Deus, começaram a ter noção das Sagradas Escrituras, jovens que começaram a ser eloquentes, inspirados por Deus, e por sinal depois, estes jovens começaram então a sair também para pregar o Evangelho a uma sociedade que estava morta, a uma sociedade sem Deus, sem esperança. Houve então a necessidade de nós, como jovens que na verdade amamos a Deus, sairmos então para começar a impactar as igrejas e não só, juntamente também com a sociedade. Então a sociedade teve um grande impacto, ou seja, os ministérios tiveram um grande impacto, quer na vida da igreja como na vida da sociedade, porque trazeram um impacto enorme e graças a Deus até os dias de hoje esses ministérios continuam, né, deixando um legado e ainda continuarão deixando cada vez mais um legado, de forma a que Deus, quando vier na sua glória, encontra uma igreja sã, uma igreja preparada, de forma a então entrar no reino dos céus. Amém. Irmão Domingos, está uma bênção mesmo compartilhar consigo este tema. Bem, esses pregadores da nova geração, falo particularmente da juventude, esses jovens são fruto do legado dos ministérios? Sim, na verdade são fruto do legado dos ministérios. Imaginemos que esses ministérios não teriam surgido, ou seja, se Deus não tivesse levantado ministérios, não tivesse levantado jovens, né, eloquentes, jovens que pregassem o Evangelho, nós veríamos que até os dias de hoje estaríamos diante de uma igreja sem Deus, porque nós vemos, só entrarmos pelas nossas antigas igrejas também chamadas tradicionais, porque nós vemos ali meramente uma tradição como que religiosa, não impacto de Deus, não vemos impacto de Deus ali, embora haja uma pequena luz, haja uma pregação do Evangelho baseada nas Escrituras, mas ainda assim nós notamos a ausência de Deus. No entanto, quando os ministérios surgem, os ministérios levaram ao entendimento, ao mais alto nível das Sagradas Escrituras. Tanto mais é que até os dias de hoje, os ministérios deixam um legado, os ministérios desempenham um papel muito fundamental, de forma que aqui nós vemos nos nossos dias jovens que compreenderam as Sagradas Escrituras, pessoas que estão num nível do Evangelho muito avançado, que graças a Deus estão muito bem. Portanto, os ministérios impactaram-nos tanto até os dias de hoje. E muitos jovens, muitos de nós estamos assim, temos uma percepção das Escrituras, temos um nível de compreensão de Deus, graças a Deus por ter levantado os jovens que depois autodenominaram-se como ministérios. Amém. Bem, irmão Domingos, seja bem-vindo, bem, você, Deus abençoe. Bem, que mensagem deixarias para um jovem que está começando agora a vida cristã? Bom, caro jovem, o ministério, na verdade, de Deus, ou seja, os ministérios não começaram apenas nos anos em que nós fizemos referência, mas Deus, desde o primeiro século, Ele levantou sempre jovens que trabalharam em prol da causa do Evangelho. Estamos a falar dos apóstolos, estamos a falar dos diáconos, dentre eles o jovem Estevão, que foi morto, como também denominado primeiro mártir. Desde aqueles anos, desde aqueles tempos, então a igreja foi vindo a crescer de forma gradual. Portanto, você que é jovem, você que abraçou o Evangelho agora, não desista de forma nenhuma. Não desista por nada, não permita que Satanás e suas astúcias te levam a desistir do Evangelho. Satanás, na verdade, vai te prometer muitas coisas, como o mundo, vai influenciar o mundo, pessoas mundanas, pessoas do mundo, a te impactarem de formas a desistir. Mas a Bíblia diz que uma vez em que nós fomos salvos por Cristo Jesus, somos chamados também a perseverarmos. Então, guarde-te, santo, guarde-te no Senhor, persevere até o final, porque Deus tem grandes coisas, grandes maravilhas para todos nós. Então não desista por nada, persevera firme, mantenha a tua fé viva e acesa. Deus há de te recompensar.
Amém. Muito obrigado mesmo. Nós ouvimos um tema bastante interessante. Você refletiu bastante. Bem, que possamos também deixar um legado do jeito que os ministérios fizeram missão, deixar um rico conhecimento. Se hoje nós vamos na rua ver jovens pregando, jovens no monte, isso tudo é fruto do jeito que o irmão Domingos fez menção dos ministérios. Naquela época, nos anos de 2006, 2005, não havíamos igreja de jovens. Era impossível ver uma igreja liderada por jovens. Mas hoje, pela graça de Deus, já é possível vermos muitos jovens se levantando, denunciando a corrupção deste mundo. Por isso, irmão Domingo, nós queremos vê-lo novamente nas próximas oportunidades. O prazer foi todo meu, é sempre um prazer estarmos aqui para manifestarmos um certo contributo a respeito do avanço da obra. Muito obrigado. Que Deus abençoe grande e fortemente. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Se em algum ponto não formos explícitos, deixe aqui a tua mensagem e vamos responder na próxima oportunidade. Junto.